Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, né, e justificar a ausência da doutora Evelise, que está numa reunião no Complan, né, que é o Conselho de Planejamento Urbano e Territorial do Distrito Federal. Eu estou aqui representando ela como vice-presidente da empresa. Gostaria também de agradecer a presença aí da imprensa e os representantes do DIEESE, Adalgisa Amaral e Daniel Biagioni, e da Secretaria do Trabalho, Dr. Max Coelho. Além também de agradecer a presença do nosso diretor, né, Júlio Miragaia. Bem, nós aqui vamos estar, o Júlio vai estar divulgando a pesquisa de emprego e desemprego do DF, e eu vou pedir licença, estou fazendo essa formalidade aqui, que é uma questão da empresa, né, e vou pedir licença a vocês, que eu também estou em uma outra reunião, né, que infelizmente foi marcada, né, pelo mesmo horário, que é na Eletronorte. Eu vou dar a palavra ao Dr. Júlio para ele conduzir e divulgar os dados da pesquisa. Ok, Vandir. Bom, então vamos fazer a leitura, né, tradicional dos destaques da PED. Vamos apresentar os dados da pesquisa referentes a janeiro de 2012. Item 1, a taxa de desemprego total no Distrito Federal apresentou aumento ao passar de 11% em dezembro de 2011 para 11,5% em janeiro de 2012. Tabela 1 do caderno que vocês têm em mãos. Item 2, segundo as componentes da taxa de desemprego, observou-se o mesmo movimento na taxa de desemprego aberto, que passou de 8,2% para 8,5%, e na taxa de desemprego oculto, de 2,8% para 3%. Tabela 2, B. A população desempregada no Distrito Federal no mês de janeiro foi de 163 mil pessoas, 8 mil a mais em relação ao mês de dezembro de 2011. Este resultado decorreu do aumento de 7 mil pessoas na população economicamente ativa, uma vez que ficou relativamente estável o número de postos de trabalho, uma redução de apenas 1 mil. Tabela 1. Item 4, a taxa de participação passou de 62,2% para 62,4% no período analisado. Tabela 1, anexo. Item 5, no mês em análise, com a relativa estabilidade do nível ocupacional, menos 0,1%, o contingente de ocupados foi estimado em 1.252.000. Esse resultado deveu-se ao aumento de postos de trabalho na administração pública, 2%, ou 4 mil novos postos de trabalho, e da redução nos setores de indústria, 8,5%, ou 4 mil postos, e no agregado outros, 5,8%, ou 6 mil postos, uma vez que nos setores de serviços, o aumento de 0,2% ou 1.000 postos, comércio, 1%, ou 2 mil novos postos, e construção civil, 1,4% ou 1 mil novos postos, manteve-se relativa estabilidade. Tabela 2. Item 6. Segundo posição na ocupação, o número de assalariados aumentou 1,2%, resultado da variação positiva no setor privado, de 2,4%, uma vez que houve variação negativa no setor público, 1,4%. O assalariamento no setor privado, com e sem carteira assinada, aumentou 2,3% e 2,1% respectivamente. Reduziram-se para os autônomos 3,2% e no agregado demais posições 3,9%. Está na tabela 3. Item 7. O tempo médio de procura por trabalho reduziu de 41 semanas em janeiro de 2011 para 37 semanas em janeiro de 2012. Item 8, por fim. Entre dezembro de 2010 e dezembro de 2011, o rendimento médio real dos ocupados e assalariados apresentou redução de 1,1% e 4,3%, respectivamente. Tabela 4 do corpo de texto. No mesmo período, a massa de rendimento dos ocupados aumentou 3,2%
e a dos assalariados 1,7%. Em ambos os casos, resultado do aumento no nível de ocupação, uma vez que houve redução do rendimento médio. Tabela 12B do anexo. É importante destacar, né, e sempre fazemos dessa forma, né, na análise dos dados da pesquisa de emprego e desemprego, que temos aquela análise mais pontual, ou seja, o resultado de janeiro comparativamente a dezembro, e temos também uma análise, né, ao longo do ano, né, e aí corrigindo, né, a questão da distorção, possível distorções sazonais, quando comparamos, né, janeiro de 2012 com janeiro de 2011. Né? As duas análises elas são corretas dependendo do ângulo, né, obviamente, que a gente procura observar. Então, se tivermos uma queda no nível de emprego de 1.000 postos de trabalho, né, referente a dezembro do ano passado, tivemos um aumento de 44 mil postos de trabalho se formos comparar em relação a janeiro de 2011. Da mesma forma, em relação ao desemprego, né, tivemos um aumento de 8 mil desempregados comparativamente a dezembro do ano passado, mas se formos comparar em relação a janeiro de 2011, tivemos uma queda de 9 mil, eram 174 mil desempregados e temos 163 mil. Da mesma forma, em relação à taxa. A taxa aumentou de 11% para 11,5% relativo ao mês passado, mas se formos levar a variação anual, ela caiu, né, 1,1 ponto percentual. Era 12,6% e 11,5%. Né? Então, é só chamar atenção, né, para esse aspecto. Relativamente ao mês passado, tivemos alguns resultados negativos, mas em relação a janeiro de 2011, né, o resultado é um resultado positivo. Agora eu passo, né, para o nosso colega Max, da Secretaria de Trabalho, e em seguida para os colegas do DIEESE, para, né, fazer comentários, Júlio, sobre o resultado. Obrigado, Júlio. Bom dia a todos e a todas. O secretário do Trabalho, Glauco Rosso, foi impedido de uma agenda que surgiu, então estou subsecretário de Microcrédito e Empreendedorismo, representando aí a Secretaria. Eu reforçaria o que o Júlio já disse, quer dizer, na verdade, ao longo do ano, e se a gente olhar até a página 9, tabela 1B, a gente, na verdade, está vendo um decréscimo no número de desempregados. Como o Júlio já ressaltou, em janeiro de 2011 nós tivemos 12,6% e agora a gente está com 11,5%. E chamando a atenção também, isso a gente precisa prestar também no aumento da PEA, né? Sim. Que esse aumento da PEA, de certa forma, provocou, parece que explica, né, Dalgisa, provocou esse aumento desse desempregado, que pode ser atípico, de repente, pelo fato de ser o mês de janeiro. Outra coisa que eu queria chamar a atenção também, que mesmo com esse aumento, teve esse pequeno percentual, mesmo também com o decréscimo que vem ocorrendo ao longo do ano, a gente não pode também descartar que são 163 mil pessoas desempregadas. E a Codeplan e o DIEESE fazem um trabalho fantástico no sentido de mapear esse quadro, mapear esse desemprego. E no caso da Secretaria de Trabalho, que ajuda nessa parte da pesquisa, a Secretaria de Trabalho assume também outra função tão importante quanto, e eu acho que junto com outros órgãos do governo do Distrito Federal, é que ações a gente poderia ter para amenizar esse quadro, né? A gente vê, comparando com outros estados, que alguns estados estão com uma taxa maior, a média nacional é 9,5%, como é que a Secretaria de Trabalho ela pode pensar em reduzir ou amenizar esse desemprego? E aí, chama atenção no quadro 15, que é uma coisa que a gente precisa olhar com eu diria, um olhar muito especial, que é a distribuição desses desempregados. Quer dizer, quem são essas pessoas, né? Onde estão, né? Qual é a escolaridade dessa pessoa, qual é a cor, qual é o gênero? E chama atenção a concentração dessas pessoas desempregadas em certa faixa, 16 a 24 Qual é o anos. quadro, É a Márcio? página 15. Página 15, tabela 4B. E a raça, né, que está negros e pardos em torno de 74%. E aí entra a preocupação da Secretaria e principalmente a atribuição da Secretaria. Nós temos alguns programas voltados, como o Qualificopa, como vocês já sabem, já está na rua aí, qualificando. A ideia é tentar enfrentar um gargalo de baixa escolaridade, baixa qualificação. Então a Secretaria
está avançando. A nossa meta até 2014, qualificar mais de 30 mil pessoas no Distrito Federal. A meta é passar de 30 mil pessoas. A gente tem também um fortalecimento da intermediação, quer dizer, essas pessoas, principalmente seja da raça parda ou raça negra, como é que a gente pode fortalecer a intermediação, o ingresso dessa pessoa no mercado de trabalho. A Secretaria já está discutindo, já está preparando um edital para a gente pensar também em ações do ProJovem, que está em discussão dentro da Secretaria, mas há uma preocupação da Secretaria avançar como é que a gente pode oferecer emprego, preparar esse jovem para ingressar no mercado. Que os números falam, quando há uma distribuição de desempregados, você vê uma concentração de 46%, está na faixa de 16 e 24%. A Secretaria de Trabalho e o governo como um todo, todos os órgãos de pesquisa também, a gente começar a olhar com atenção. E aí entra também, até quando a gente pega o fosso que existe no Distrito Federal de distribuição de renda, já estava falando com o Daniel, os 25 mais pobres, 25 mais ricos, a gente tem que pensar em ações também para atender um segmento que muitas vezes não vai conseguir ser empregado pelo mercado. Empregado, quando eu falo, assalariado. Mas ele pode sim, e os números mostram já um segmento representativo, de ser autônomo. E aí entra a importância de políticas de crédito e política de microcrédito, que a Secretaria está lançando nos próximos dias, o programa Prospera, que é o programa de microcrédito produtivo orientado do governo do Distrito Federal. Quer dizer, ações como essa visam de certa forma, não é que a gente vai acabar com o desemprego, seria nosso sonho, mas que pelo menos a gente possa começar a minimizar esse desemprego e quem sabe alcançar a taxa de desemprego, como eu estou vendo aqui em Belo Horizonte, uma taxa, segundo o DIE, de 5,1, nós temos de, eu acho que ter como meta reduzir drasticamente esse desemprego. Então essas ações articuladas com outros órgãos, como microcrédito, qualificação e políticas desenvolvidas pelas outras secretarias e, claro, pelo governo federal, precisa ter essa intenção clara de reduzir drasticamente e, principalmente, abrir oportunidades de trabalho e emprego no Distrito Federal. É isso que eu destacaria. Obrigado, gente. Jéssica? Sim. Bom dia a todos e a todas. Complementando a fala do Max, a gente está vendo que a maior taxa de desemprego ela é concentrada em jovens, mulheres e negros. Mas se nós analisarmos nos últimos 12 meses, a tabela 2B, página 11, a gente verifica, na verdade, primeiro na página 13, tabela 3B. Se nós olharmos na análise variação anual de janeiro de 2012 a janeiro de 2011 a janeiro de 2012, a variação, houve uma queda na taxa de emprego para os homens de 5,3% e para as mulheres de 10,6%. Embora a taxa de desemprego para as mulheres esteja maior que a dos homens, essa diferença tem diminuído. Perfeito. Enquanto é distante, ainda temos muito a conquistar, muitas políticas públicas a fazer, o governo Estado, mas a gente sabe que nós estamos avançando. Da mesma forma, o grupo 3, que é o grupo de rendimento que tem as cidades, as regiões administrativas com rendimento mais baixo, nós vimos que a taxa de desemprego nos últimos 12 meses, ela teve uma queda, uma variação relativa negativa de menos 17,3%, enquanto o grupo 2 houve um aumento na taxa de desemprego de 8,3%, está na página 11, tabela 2B. E as regiões que compõem o grupo 3 são Braslândia, Ceilândia, Samambaia, Paranoá, São Sebastião, Santa Maria e Ricardo das Ervas. Então, a gente sabe que, assim, se nós compararmos a taxa de desemprego em janeiro de 2011 para o grupo 3, estava 16,2%. E hoje está 13,4% em janeiro. Então, houve uma queda de 17,3% considerável aí no grupo 3 de renda mais baixa, né? E a gente tem ainda muito a fazer, muito, como o Marcos disse, né, Marcos? Mas a gente está conquistando cada vez mais taxas, recordes de queda do desemprego. Né? Exatamente. Uhum. Sim, eu queria só comentar sobre a formalização. Na tabela 3, na posição, a forma de inserção, a forma como eles estão, como as pessoas ocupadas estão inseridas, a gente também vê, continuamos ainda com a forte formalização, né? Na variação mensal nós tivemos 12 mil ocupações com carteira assinada e 39 mil, se não me engano, na variação dos 12 meses, nós tivemos 39 mil ocupações a mais com carteira assinada nos últimos 12 meses.
tivemos 12 mil ocupações na variação mensal de dezembro para janeiro. Era esses destaques. Essa questão tem um aspecto importante que você Adalgisa e o Marcos comentaram, que é exatamente o tipo de... A gente já, em outras oportunidades já falando sobre isso, né? Brasília está, esse ano de 2011, gerou surpreendentemente uma quantidade grande de emprego no setor público, né? Na verdade recuperando, né, a partir de maio, recuperando uma queda que tinha acontecido e que a gente já caracterizava como decorrente da mudança de governo. Houve uma mudança tanto no governo federal quanto estadual, então em mudança de governo normalmente há uma retração e depois houve uma recuperação vigorosa. E na área privada, né, está havendo, e isso que o Max e a Adalgisa apresentam corrobora com essa constatação, principalmente emprego de menor qualificação, né, que contempla o grupo 3, que é o grupo de regiões de menor renda, também de alguma forma tem a ver com uma redução maior do desemprego entre os negros do que entre os não negros, e infelizmente a gente sabe que os empregos de menor qualificação, né, estão entre os negros, e da mesma forma em relação à questão do gênero, né? Então, e isso a gente vai observar na questão do rendimento, né? A questão do rendimento, de alguma forma, ela revela um pouco esse quadro, né? Há uma maior concentração de empregabilidade, né, naqueles segmentos de menor rendimento. E também destacar, ainda na questão de rendimento, não é uma análise, deixa eu achar aqui onde está essa questão, não é uma análise anual, mas acho que é importante destacar está aqui, né? É a tabela 11B, na página 31, que já de algum tempo, né, aquele onde divide os 10% mais pobres e os 25% mais pobres, os 10% mais ricos. Muito embora os 10% mais ricos e os 25% mais ricos tenham apresentado queda no ano, mas é importante assinalar que há um processo de recuperação desde junho do rendimento desses segmentos. Por exemplo, em dezembro, os 10% mais ricos tinham um rendimento de 9.591, esse rendimento ele ganha um tombo, né, até junho para 8.296, e a partir de então há um processo de recuperação, né? Isso aqui a gente não desagregou os dados, mas provavelmente tem a ver com a recuperação do emprego no setor público. A gente sabe que o setor público remunera 3 a 4 vezes, né, uma remuneração média acima do setor privado. Então, provavelmente, a recuperação do setor público está puxando o rendimento daquela parcela de maior renda do Distrito Federal. Aí aquela coisa que é positiva e negativa ao mesmo tempo, né? É negativo porque, de alguma forma, né, está aumentando a disparidade de renda. Mas, por outro lado, ajuda a recuperar a renda agregada do Distrito Federal, né? É aquela coisa que a gente... O efeito multiplicador, né? O efeito multiplicador. Né? Júlio, eu pediria licença a vocês. Fica à vontade. Realmente está na minha hora. Obrigado. Agradecido a todos aqui da mesa. Obrigado. Thank you.